2, 3, 4 perdas. O que te ajudou a manter de pé em toda essa situação? São 6 anos tentando. São 6 anos tentando. Você me entregou com o Divino Espírito Santo que está no meu quarto. E quando você entregou, você disse que você tinha comprado pro bercinho e abençoada estava me entregando. Naquele momento eu pensei, eu acho que ela tá desistindo. Sonhei que eu ia entregar um menininho pra minha madrasta no passado. Mas que é possível, a gente tendo disciplina, tendo fé, É. que tudo vai dar certo. Oi pessoal, tudo bem? Bom, acho que vocês pouco conhecem, essa é a Roberta, ela é minha madrasta. Diz oi, Rô, pra eles. Oi gente, tudo bem? A gente veio aqui fazer um vídeo, um bate-papo basicamente, e acho que vai interessar as muitas tentantes que comentaram lá no Instagram. O que aconteceu? Eu postei uma foto, né, pra quem sabe eu ganhei um irmãozinho com 27 anos, tô babando aqui, e postei junto uma foto da jornada da Rô, que foi com as injeções e tudo mais. E muita gente teve dúvida, muita gente comentou que passa pela mesma coisa ou que já passou e já tem esse milagre nos braços. E muita gente que não consegue ter filhos e não sabe nem por onde começar a sua jornada. Aliás, até mesmo os exames que pedi, que médico ir. Então eu tô aqui com a Rô para contar um pouquinho da jornada dela. E a minha primeira pergunta para ela que eu selecionei é: Rô, com qual idade você decidiu que agora eu quero ter um filho? E como que foi essa jornada, desde as perdas e tudo mais, o seu emocional? Conta um pouquinho pra gente. Então pessoal, eu tô hoje com 38 anos. O início da minha tentativa para maternidade foi com 32 anos. Então eu me casei com 30 anos com o pai da Carol, né, com o Roberto. Roberto e Roberta. Não dá para confundir. E após 2 anos de casada, a gente já estava com as coisas da casa mais organizada e aí a gente iniciou a tentativa do início do processo da maternidade. Foi quando eu parei de tomar o anticoncepcional, que é a pílula, né? Por que eu fazia o uso da pílula? No meu caso, eu sempre tive essa indicação da pílula por conta da síndrome do ovário policístico. Então, eu já tomava essa pílula há muitos anos, há quase cerca de uns 10 anos. Eu descobri que eu tinha ovário policístico, mais ou menos com 24, 23 anos. E aí a indicação foi o uso da pílula. Então esse foi o primeiro passo. Parei de tomar os medicamentos e aí com isso o obstetra, né, ele me orientou na época que a gente vai tentando, né, naturalmente, cerca de mais ou menos 1 ano para ver se tem alguma dificuldade para engravidar. Nesse meio processo, como eu tenho ovário policístico, muitas vezes eu tinha ausência da menstruação. Então, mais ou menos com 6 meses tentando, eu já estava com algumas amenorreias, né, que é a falta da menstruação. E aí, com isso, eu voltei na minha ginecologista e aí ela me pediu alguns exames para a gente estar fazendo. A gente fez alguns exames que é dosagem hormonal. Aí depois eu fiz um outro exame que é um pouquinho chato, que chama esterossalpingografia. É um nome comprido. Esse é para a gente fazer para visualizar as trompas. Ah, tá. Então muitas mulheres podem ter uma trompa obstruída e aí com isso ela pode ter uma dificuldade para ovulação e tudo mais. Então a gente fez esse primeiro exame, que foi o exame um pouco mais invasivo na época, e não deu nenhum resultado negativo. Foi antes de eu engravidar, a primeira vez. Então você já foi daquelas que se preveniu, foi fazer todos os exames antes de ter a primeira gestação. Isso, aí a gente tentou mais um pouco pelo processo natural e nada. Foi quando veio a primeira gestação, o primeiro positivo. Depois de quanto tempo tentando? Mais ou menos foi uns 10 meses tentando. Aí engravidei pela primeira vez, descobri o positivo, né? Então teste da farmácia, primeiro eu fiz, depois o exame do laboratório, que é o beta-HCG, positivo. Em meados mais ou menos de 6 semanas, eu tive uma cólica e um sangramento. Nessa primeira gestação, eu não cheguei a fazer o ultrassom
e a gente escutar os batimentos cardíacos do embrião. Então foi quando eu já tive o sangramento e aí posteriormente o primeiro aborto. Por quê? Muitas vezes a gente vai fazer o primeiro ultrassom geralmente com isso mesmo, com 6 semanas, 7 semanas, que é quando a gente já vai ver o saco gestacional, já vai conseguir escutar os primeiros batimentos cardíacos do bebê. Então nessa primeira gestação eu não tive esse escutar. Por que eu tô falando isso? Porque é muito diferente quando você vai fazer uma ultrassom, quando você escuta um serzinho ali dentro de você. Já tem um coraçãozinho batendo. Passando-se um tempo, engravidei novamente, passou acho que cerca de mais ou menos uns 8 meses, engravidei de novo, processo natural também, e aí tava completando quase 12 semanas, foi quando eu tive o segundo aborto. Nesse segundo aborto, assim, como já iria completar os 3 meses, foi um período um pouco mais sofrido, porque você já tinha ouvido os batimentos cardíacos pela primeira vez. E a cabeça da mulher, às vezes no primeiro aborto, que muitos médicos falam que é normal, às vezes na primeira gestação acontecer. Isso. Então, às vezes fica até um pouco mais leve, não tem tanto peso, eu acho, né? Nunca passei. Mas vamos desenrolar a história aqui. Assim, o primeiro a gente aceita mais, né? Não, isso não vai Pode acontecer ser de normal. novo, é normal. Muitas vezes quando ocorre o aborto é por conta, a maioria das vezes pode ser por conta de uma má formação congênita, então você tem uma aceitação melhor. Então esse com 12 semanas, né, já foi um período já maior, um período que você já tá 3 meses, né? Você já tá ali com o seu bebezinho dentro do seu ventre. Eu estaria indo para fazer o ultrassom que a gente faz nesse primeiro trimestre, que é o da translucência nucal, para ver se tá o feto, o embrião tá formadinho. Então, foi a segunda perda. Na segunda perda foi quando a minha médica me orientou a gente fazer uma investigação maior. Mesmo porque muitos planos de saúde não vão cobrir determinados exames se você não tiver tido uma perda maior que 2 ou 3 perdas. Ah, não sabia. Então assim, é como se coloca, uma perda é natural acontecer, tá? Então a partir da segunda perda, com a minha idade também, aí eu já tava com 33 anos, aí a minha médica me encaminhou a gente já fez alguns exames mais específicos e também me encaminhou para o geneticista. Entre minha médica fazer relatório, o plano de saúde autorizar e eu marcar essa consulta, eu estava grávida novamente. Isso foi mais ou menos em final de janeiro, eu estava grávida de novo. Você ficou sem tomar anticoncepcional desde os 32 até os 38 ou teve um período que você voltou, Camila? Não, nunca mais voltei. Até hoje, tá. Até hoje eu não tomo anticoncepcional, mesmo porque hoje eu já sei, né, pela minha experiência que eu fui estudando, fui vendo outros profissionais, não é muitas vezes a pílula anticoncepcional que vai tratar o ovário policístico. Eu tenho isso, só mascara, né? A gente já conversou sobre isso. E mesmo porque hoje também, eu vou falar posteriormente, eu descobri que eu não posso tomar anticoncepcional, né? Então assim, eu estava colocando a minha saúde em risco tomando esse anticoncepcional. Aí foi quando eu falei assim, bom, eu não vou no geneticista mais, né? Por quê? Tô grávida de novo, agora vai dar tudo certo, acho que não necessito dessa consulta, né? Pois bem, a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida, Deus sabe nos encaminhar, nos orientar. E até eu ir nessa consulta com o geneticista, aconteceu de eu ter o meu terceiro aborto. E como foi? Eu tive sangramento e tive dor. Aí foi quando a minha ginecologista então falou, olha, você tem a consulta com o seu geneticista, o seu aborto não é espontâneo. O que é o aborto espontâneo? É quando o seu corpo já elimina aquele material. Todas as vezes eu tive um aborto retido, que é o quê? Que é quando o seu organismo ainda não expulsa aquele material. O saco gestacional fica intacto. Fica dentro de você. E o bebezinho ali tá falecido. Isso.
Aí, uma hora o seu corpo vai identificar isso e vai expulsar, mas até aquele momento que eu fui nessas avaliações, o meu corpo ainda não tinha expulsado. Foi quando ele pediu pra gente fazer um exame chamado cariótipo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse exame cariótipo, nem sabia mais ou menos o que era. É tanto o casal pode fazer o cariótipo, para saber se está tendo alguma incompatibilidade genética, do qual ocasiona uma malformação que está ocasionando os abortos. Isso é algo que pode estar acontecendo. Então, eu e meu marido, eu e o Roberto, a gente fez o cariótipo nós dois, para sabermos se existia alguma incompatibilidade genética. E também fizemos o cariótipo daquele embrião que estava ainda dentro de mim. E depois veio o resultado, esses resultados demoram um pouco, tá? Isso ocasiona um pouquinho de ansiedade, porque se você tá tendo uma malformação congênita, a gente coloca assim, na área médica, tudo, na área da saúde, são aberrações cromossômicas. Então são aqueles embriões que vão se desenvolver e que não vai ter condições de sobreviver por um tempo muito longo. E ele não tinha nada, não tinha nenhuma malformação. Então, assim, você pode falar assim, poxa, que pena, né? Que pena que não tinha, né? Ou assim, graças a Deus não tinha. Uma mistura de emoções, que daí fica uma incógnita. Então, no que você vai procurar, então, a partir disso? Exato. Aí foi quando, nessa época também, a partir do terceiro aborto, que eu comecei a estudar um pouco mais, eu comecei a investigar um pouco mais para descobrir o que ocasionava aborto. Então, assim, o meu problema até então não era uma dificuldade, não era uma infertilidade. Eu consegui engravidar de uma forma natural, porém, esse embrião, esse feto não se desenvolvia. Fui em consulta com um hematologista para saber se poderia ter alguma questão sanguínea que poderia ocasionar os meus abortos. Então fui numa consulta que a gente começou a pesquisar um pouquinho sobre trombofilia, que é uma alteração no fator de coagulação do organismo, do qual pode ocorrer trombos. Então comecei a fazer essa investigação. Então eu já estava com ginecologista, geneticista e hematologista. Pequena população, e eu me encaixo dentro dessa população, vão ter dificuldade para engravidar ou para o bebê se desenvolver. Então, há vários caminhos a ser construído, há vários exames a ser realizado. O trombo, ele pode dar em qualquer lugar do organismo. Então, por exemplo, ele pode dar na perna, a gente vai ter uma trombose do membro inferior. Ele pode ir para o cérebro, a pessoa vai ter um AVC, que é um acidente vascular cerebral, derrame. Ele pode ir para o pulmão, onde a pessoa vai ter uma embolia pulmonar. E na gestação, ele vai formar um coágulo nas veias entre o corpo da mulher e o corpo do bebê, que é a placenta. Então, aí ele vai obstruir como se entupisse ali, e aí não vai ter uma passagem nem de oxigênio e nem de nutriente. Se eu tenho o entupimento que a gente fala de um trombo entre essa comunicação, né, esse o corpo da mulher e o corpo do bebê, a placenta, o que vai ocorrer? Não vai se desenvolver. Se não tem, se o embrião não tem nutrientes e se ele também não tem oxigênio, ele morre. Porém, é um risco que a gente considerou depois de 4 perdas, que esse poderia ser a causa dos meus abortos. Então aí também se tem um tratamento para isso. A minha trombofilia hereditária. Existem inúmeras, vocês podem pesquisar um pouquinho sobre trombofilia gestacional, vocês vão ver que são inúmeras trombofilias. Então tem desde as leves, as brandas e as graves. Então a minha, ela é leve, mas mesmo assim é um fator que ocasionava os abortos. Então assim, na minha família não tenho ninguém que tivesse tido jovem
algum problema dessa questão de coagulação, mas eu carrego esse traço. A investigação ela não é só da mulher, a investigação também tem que ser feita com o homem. Então não adianta só a mulher cuidar, só a mulher ir atrás de médico, fazer exame, ter uma vida saudável, se o seu parceiro não condiz com a mesma questão que a mulher. Porque é muito importante que o homem ele passe para a mulher um esperma saudável, com bastante vilosidade. Mulheres para engravidar, elas vão tomar ácido fólico, que o ácido fólico é um importante nutriente, é uma vitamina que ela auxilia no fechamento do tubo neural desse embrião. No meu caso, como eu tenho alteração nessa enzima, se eu tomar ácido fólico não vai resolver nada. Eu tenho que tomar a fórmula ativa do ácido fólico. Por isso que é importante fazer os exames certinhos, porque a gente vê na internet, tem tantas pessoas tomar ácido fólico, gestante, só que você nem sabe. Olha só no caso, não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Se ela não soubesse o que seria a causa, o problema em si para tratar, não ia adiantar. Então por isso é sempre importante fazer uns exames mais invasivos para saber a raiz do problema. A Rô, gente, ela é enfermeira, por isso que ela também fala com bastante praticidade todas as informações, além dela ter estudado bastante, lido sobre isso e ter passado na pele. Aí, então, você engravidou. O Luca é a quarta ou é a quinta? Não, o Luca é a quinta. É a quinta. O Luca é a quinta gestação, aí você engravidou do Luca. E aí teve essa notícia, que acho que você já sabia antes, que talvez precisasse, talvez não, né? Precisaria tomar as injeções. O que são as injeções? Como isso abalou o seu emocional? Deu medo? Muda alguma coisa no corpo da mulher? Algumas vitaminas eu também necessitei tomar que são antioxidantes para o nosso organismo, como vitamina C, vitamina E. Precisei fazer uma investigação sobre outros componentes do meu organismo, selênio, magnésio, zinco. Então, assim, é importante que a mulher tentante hoje, ela faça uma investigação ampla da sua condição de saúde, para ela poder engravidar, porque tudo isso vai favorecer na implantação desse embrião, na questão da saúde desse embrião. E se o seu corpo não está preparado, isso também pode ocasionar uma dificuldade nesse processo gestacional. Então, já na minha quarta gestação, que foi o ano passado, eu já sabia, então, da trombofilia, já estava fazendo uso do metilfolato e outros componentes vitamínicos, e a conduta era, soube da gravidez, soube do positivo, tomar as picadinhas todos os dias. O que são essas picadinhas? É uma medicação que chama enoxaparina sódica. Ela é uma injeção que a mulher deve aplicar na barriga. Tá? Agulha de insulina, né? Uma agulhinha pequena, ela é uma medicação subcutânea. Tem que ser a enoxaparina, porque a enoxaparina ela não vai ocasionar nenhum dano àquele embrião que está dentro de você. Ele vai fazer o efeito somente no meu organismo, não vai passar nada para o bebê. Vai fazer com que o meu fluxo sanguíneo continue fluindo. Ou seja, ele vai contribuir para a não formação do trombo. E essa medicação, ela já está disponibilizada no programa do alto custo, que é o do governo. Até então, essa medicação não era disponibilizada por esse programa do alto custo. Eu fiquei sabendo, porque eu também tentei esse processo dessa medicação pela via do governo. E aí eu fiquei sabendo agora, recentemente, acho que em junho, julho, ela passou a fazer parte do programa Medicação Alto Custo. Então, para quem se alguém sabe que tem algum risco de trombo, tem trombofilia, tem alguém na família, então é uma medicação que hoje ela faz parte desse programa. Pode doer um pouquinho, pode ficar com hematoma, fazer um roxinho na barriga, mas é necessário. Ela tem que ser tomada durante toda a gestação, todos os dias. E pós-gestação também, tá? Pós-gestação também até quanto tempo? 20 dias. Deu tudo certo, o Luca tá aí, ele nasceu de 38 semanas, super saudável. E eu tô tomando, então, ainda essa medicação. Essa semana termina, porque o Luca hoje ele tá com 16 dias. Então, daqui a alguns dias eu termino de tomar. E por que eu tenho que tomar pós-gestação? Porque o risco de trombo
também ele é grande nesse processo de pós-parto. E depois disso não precisa mais. Não precisa E mais. nunca mais com anticoncepcional também, né? Nunca mais. Então, assim, principalmente o anticoncepcional que contém estrógeno, eu não posso fazer uso. Então, eu tava colocando a minha saúde em risco sem saber, né? Fazendo uso da pílula do anticoncepcional. E graças a Deus nunca aconteceu nada comigo, né? Com a minha saúde. Mas é uma medicação que eu não posso fazer uso. E Rô, o que te ajudou a manter de pé em toda essa situação? Deu vontade de desistir, aí veio o choro, você se abala, aí depois volta a esperança, depois a esperança morre, depois a esperança de novo, porque foram 1, 2, 3, 4 perdas. O que te ajudou a ficar de pé e seguir tentando? Bom, então são 6 anos tentando. São 6 anos. 6 anos tentando. Bastante. Nesses 6 anos, os últimos 5 anos eu engravidei, então foi uma gestação por ano. E a gestação que eu engravidei no final do ano, mas que eu soube só em janeiro, foi aqui eu tenho meu milagrinho que deu certo. Então, realmente, assim, é um processo muito difícil. Cada perda ocasiona um sentimento, né? Muitas vezes a gente fica com um sentimento negativo conosco, negativo às vezes com o parceiro, negativo com Deus, com... Coisas que são inexplicáveis, né? Deus às vezes dá certas provações pra gente realmente ter ombros mais fortes e sabe-se lá qual é o motivo lá na frente pra isso tudo. E hoje a Rô tem o milagre dela, que a gente fala milagre porque foi realmente anos tentando, anos de batalha, emoções, a flor da pele, você ainda perdeu sua mãe nesse meio tempo. Foi. Vocês imaginam o emocional, né, de uma mulher que teve várias perdas, ainda perdeu a mãe, ainda continuou de pé, isso é que eu mais admiro você, você continuou e não desistiu, você ficou lá batalhando pra esse sonho acontecer. Todo esse processo me ajudou a evoluir muito espiritualmente, me ajudou a evoluir quanto pessoa, me ajudou a não criticar e aceitar todas essas situações, porque tudo tem um propósito, tudo é um crescimento. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, sempre estive presente dentro da igreja. Eu tenho como a minha religião, eu sou católica, então assim, eu sou uma pessoa que acredito em Deus, acredito nos meus santos, faço as minhas orações. Então assim, eu sempre orei e sempre pedi para iluminar a minha maternidade, o que tivesse que ser, se tivesse que ser. Tanto que foi quando na minha 4ª gestação, eu descobri que estava grávida numa sexta-feira e 3 dias depois a minha mãe faleceu. Então assim, minha mãe tinha um grande sonho de ser avó, de ter um bebê, né? E infelizmente aqui na Terra presente não foi possível, mas onde ela está iluminando. Ela que abençoou primeiro antes de vir. Então eu fiquei até por algum tempinho sem rezar, que eu fiquei muito inconformada, porque quando eu engravidei a minha mãe faleceu, eu falei, nossa, olha como tá sendo bom, Deus tirou uma pessoa que eu amava tanto e tá me dando uma outra pessoa que eu vou amar tão quanto, né, que é um filho. E aí depois acaba perdendo novamente mais um aborto. Eu falei assim, por que isso acontecendo comigo? Por que me deu se tirastes? Então assim, eu fiquei num porquê, numa negação assim comigo interior, com Deus, né, com a minha fé. Então eu fiquei bastante negativa assim. Aí depois, voltando na igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra do padre, aos poucos eu fui pensando assim, a nossa vida já é tão difícil com religião, tendo Deus, você imagine sem ele. Então não posso virar as costas. Eu me lembro que quando eu me mudei para São Paulo em janeiro do ano passado, a sua mãe, ela faleceu em fevereiro, não foi? E você me entregou o Divino Espírito Santo que está no meu quarto. E quando você entregou, você disse que você tinha comprado pro bercinho e abençoado estava me entregando. Naquele momento eu pensei, eu acho que ela tá desistindo. É tipo uma entrega, assim, será que... O que significou, né? Eu falei assim, gente, ela tá me entregando o Divino Espírito Santo do bercinho. Eu acho que ela desistiu. E aí eu fiquei meio abalada um pouco, porque eu falei, nossa, depois de tanto tempo, será que ela não vai tentar mais? E aí, deu louca. Depois de mais
Mais um ano quase, né? É. Quando em dezembro, assim, de notícias, né? Na verdade, fiquei sabendo em janeiro, que eu estava grávida, né? Já estava de 5 semanas. E aí engravidei, né? Na verdade, foi em dezembro. Tem uma profissional que é uma nutricionista, do qual ano passado eu acabei conhecendo ela pela internet, pelas redes sociais, especializada na saúde da mulher, nessa questão da reprodução. Ainda perdi um termo novo na live com a Maniele, que foi a nutricionista Isso. Maniele, né? Como que é o Insta dela, você sabe? Depois eu pesquiso e coloco É aqui. @Maniele Cunha. Maniele Para quem estiver tentando, né? Eu super indico essa profissional. É uma nutricionista que me ajudou muito, contribuiu muito. Muitos profissionais falam que é a limpeza do aquário. Isso, é um termo novo que eu vi, limpeza do aquário. Eu falei, o que é a limpeza do aquário, né? Que significa a nossa alimentação. Isso, a nossa alimentação, fazer exames também. Então, a gente precisa, porque é um cuidado individualizado. Então, ela ajudou bastante para que eu pudesse, então, fazer a minha limpeza do aquário. E não é só eu. Meu marido também teve que fazer. A alimentação. A alimentação. Então, assim, algumas coisas de alimento, algumas questões de estilo de vida, de dormir, a importância, por exemplo, do sono. Até mesmo um pote de plástico que você dá. Então Comida. a gente armazena muito alimento, por exemplo, em pote de plástico, então isso não é um pote saudável, porque em altas temperaturas, fria ou quente, ele pode liberar uma substância, essa substância ser tóxica para o nosso organismo. Muitas vezes até alguns produtos que a gente pode usar na pele, no cabelo, pode ter metais pesados, isso pode acabar intoxicando o nosso organismo. Olha só, gente. Então, assim, ela é uma profissional do qual ela pode contribuir bastante também. Igual no meu sonho, eu entregando um menininho pra você, que eu sonhei que eu entregava um menininho pra minha madrasta ano passado. Oi, amor. E esse aí, gente, é o Luca. Você tá acordando? O nosso milagrinho aqui da família. Então, gente, esse aqui é o Luca. O Luca chegou, graças a Deus, saudável. Um bebê lindo, né? Eu acho que vai ficar claro esse olho. Olha lá. Gente, não percam a fé. Independente da crença que vocês tenham. Então, Vai ter assim, resultado. quem tá nessa jornada, eu sei que o caminho é longo. É uma escada com muitos degraus a conseguir alcançar até o topo, mas é possível. Então, hoje não existe infertilidade sem causa aparente, não existe abortamento sem uma causa aparente. Então, assim, o que eu sugiro é que investiguem com os profissionais que vocês tiverem ao seu alcance, seja um ginecologista, seja um hematologista, um endócrino, um geneticista, seja qual profissional for, mas que é possível, a gente tendo disciplina, tendo fé, que tudo vai dar certo. Né, Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, sanado as dúvidas, que vocês comentaram muito, gente. A foto deu muita curtida, deu muito comentário que nem eu esperava, então por isso eu tive a ideia de fazer um vídeo com a Roberta, que é minha madrasta já faz anos já, e vocês pouco viram vlogs, porque também eu fico meio tímida de filmar com a família. Mas agora eu coloco aqui, eu tô filmando toda hora com o celular, tirando foto. E é isso, gente. Comentem aí embaixo a sua trajetória, se você está tendo uma, ou se você está indo começar a sua. E esse aqui é o bebê arco-íris, que também muita gente fala o porquê do arco-íris, né? Porque é o bebê que vem depois de um abortamento. Então eles chamam de arco-íris. O bebê arco-íris é onde você encontra seu potinho lá no fundo, né? Que a gente encontra, o potinho da felicidade. Depois da tempestade. Sempre vem um arco-íris. É isso, gente. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Qualquer dia, um dia desses, você vai ver você aqui, ó. Tchau.